E o assunto volta do Cuca ao futebol continua dando o que falar, até mesmo com políticos se envolvendo e ameaça de processo. O Cuca até tenta explicar toda a situação. Mas eu, como homem, eu devia ter feito isso antes, ido atrás e ter resolvido. Vocês não entendem do que se trata. Quem defende o Cuca não entende do que se trata. Não entendeu nada. Nada. Mas olha, isso ainda vai dar pano pra manga. Eu vou te mostrar aqui parte do que estão falando na imprensa, justificativa do treinador e até quem falou da parte técnica. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Assim que o Cuca foi contratado pelo Atlético Paranaense, é claro que na imprensa o assunto voltou à tona e o treinador recebeu muitas pancadas. Sim, meu último clube foi no Corinthians, infelizmente uma passagem muito curta, né? 2 jogos, o Goiás e o Remo na Copa do Brasil. E diante dos fatos e de todos os acontecimentos, resolvemos, né, com a diretoria sair depois da classificação lá na Copa do Brasil com o clube do Remo. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, a mim, a minha família toda, e daquele momento em diante eu pus na cabeça que eu tinha que resolver essa situação. Ainda que tardia, eu deveria ter feito isso antes, né? Que as coisas estavam paradas, na cabeça da gente é uma coisa que já tinha acabado. Mas eu, como homem, eu devia ter feito isso antes, ido atrás e ter resolvido. Nós fomos ao problema, a Suíça, nós contratamos lá 2 equipes profissionais de advogados civis e criminais para que a gente pudesse buscar um novo julgamento com mais 2 equipes aqui no Brasil. Pela justiça de lá foi concedido, foi aceito, né, o pedido nosso e dentro da possibilidade foi dada essa condição, mas já havia prescrito o episódio, né? Então, como já tinha prescrição, o próprio Ministério de lá já não tem como te dar a condição de um novo julgamento, que segundo os meus advogados, a nossa chance de absolvição era próxima ao 100%, né? Ninguém tem 100%, mas era próxima ao 100%, nos dava uma confiança grande. E infelizmente, pela prescrição não pôde, e o que de melhor ocorreu foi a anulação, descondenação e indenização. De uma forma, a gente fica muito aliviado, porque eu, quando saí do Corinthians, sempre falei a verdade, eu não menti em momento algum, né? Tem dizeres aí que a moça reconheceu, ela por 3 vezes não reconheceu e está nos autos, né? A advogada ela pode dar um DNA inconclusivo e não é meu, um DNA inconclusivo que eles mesmos entenderam que ele era inconclusivo, sem contraprova, enfim. São coisas assim que eu não encaixo as palavras certas para poder falar, né? Eu não decoro texto, nada, eu falo as coisas do meu coração, do meu sentimento. Recentemente, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, fez um comunicado nas suas redes sociais falando sobre o treinador, ali acho que um desabafo da parte dela, e o Cuca se manifestou através da sua equipe jurídica pedindo e dando 2 horas para ela retirar o post do ar, já que o treinador agora é um ex-condenado pela justiça espanhola, o processo dele ali foi completamente anulado, né? Então o que acontece é que diante dessa situação, algumas mulheres estão se manifestando de uma forma muito coerente, como é o caso da Miri Lacombe lá no UOL, que falou tudo sobre esse caso do Cuca. Mas, isto dito, e o Cuca tem sim direito a voltar a treinar. E além de tudo, ele é um grande treinador. Isso dito, eu acho que tem uma diferença muito grande quando a gente aborda essa questão pelo viés feminino ou pelo viés masculino. O Cuca nunca entendeu que isso não é sobre ele. Ele nunca percebeu que isso não é sobre ele. E os defensores do Cuca igualmente. Isso é sobre uma vida que está acabada. O Cuca pode não ter feito, mas alguém morreu. O Cuca pode não ter feito, mas alguém foi estuprado. O Cuca pode não ter feito, mas uma vida acabou quando aquela menina foi arrastada para dentro do quarto. Ela tentou se matar depois. E ela conseguiu, não sei se ela se matou, a gente não sabe em que circunstâncias, né? Mas enfim, a menina morreu. Vou tirar esse conceito. Ela tentou se matar, ela falhou nessa tentativa, e depois de pouco tempo, não muito, ela morreu muito jovem, né? 22 anos atrás, né, Maria? Foi isso. Então, eu acho que essa história é muito diferente
muito diferente, sob o ponto de vista masculino e feminino, e eu não estou nem falando aqui homens e mulheres, tá, gente? Porque eu sei que tem mulheres que não entendem e homens que entendem. Então, eu queria só que a gente percebesse o seguinte: o que alguns chamam de uma noite de farra, para a gente é a morte. Mesmo que a gente não morra, a gente nunca mais vive. Uma mulher abusada, estuprada, assediada, acaba um pouco no ato do assédio, do estupro, do abuso. Então, quando a gente nasce aqui nesse mundo, falam assim, é menina ou é menino, está sentenciada a nossa vida. Se é menino, o menino vai ser criado para pegar muitas, para saber que o capital social dele virá de quantas ele pegou, para pegar de qualquer jeito. E a menina vai ser educada a ser bela, recatada do lar, e vão falar assim pra gente, desde que a gente é pequenininha, fecha essa perninha, não usa essa saia, não sai à noite, não bebe, se acontecer alguma coisa, a culpada é você. Esse é o recado que nos é dado. Não falam pro menino não estupre, falam pra gente não se deixe estuprar. Pro menino é uma farra, pra gente é a morte. Então, eu acho que há homens que entendem que não é mais assim, que nunca foi assim. E que é preciso olhar para isso de um outro modo. O Cuca não é um desses homens. O Cuca não entendeu do que se trata. O Cuca nunca fez uma referência à menina. Ele não precisa falar o que aconteceu. Eu vou discordar do Renato nesse ponto. Ele não precisa falar o que aconteceu. Mas ele poderia falar mais ou menos assim: gente, o que aconteceu naquela noite, é uma coisa da qual eu me arrependo, eu não fiz nada, mas eu estava lá, e eu vou lutar a minha vida inteira para fazer com que mulheres sejam emancipadas, para fazer com que mulheres possam andar na rua se sentindo seguras, para fazer com que mulheres entrem no transporte público e não se sintam abusadas, para fazer com que nenhuma outra criança de 13 anos jamais tente tirar a própria vida por ter se sentido abusada, estuprada, assediada. Eu vou aqui investir um pouco dos meus milhões aqui na Lei Maria da Penha. Eu mesmo trabalhar umas horas por dia socialmente aqui. Gente, eu garanto para vocês, se as torcedoras do Atlético Paranaense não se manifestariam. A gente precisa de aliados. O Cuca seria um grande aliado. Ele nunca entendeu que não é sobre ele. Ele continua falando dele. Não é sobre ele, é sobre a gente. É sobre a gente que está morrendo todos os dias nesse mundo. Vocês não entendem do que se trata. Quem defende o Cuca não entende do que se trata. Não entendeu nada. Nada, nada, nada. E a gente precisa de ajuda, porque a gente está morrendo todos os dias, simbólica ou literalmente. E não foi só ela. Lá no Sport TV também seguiram essa linha. E eu acho que aí, partindo para uma das manchetes que a gente viu, uma das discussões que a gente vai ter aqui sobre a questão da contratação do Cuca, o que eu lamento muito é que a gente não consegue passar para o próximo passo da discussão. E eu e muitas das minhas colegas, a gente sente que a gente está falando sozinha. Porque parece que a discussão é mulheres versus homens, culpados versus inocentes. Vamos falar sobre julgamento, sobre o Tribunal da Justiça na Suíça. Quando que a gente vai começar a falar da vítima? Quando a gente vai começar, se o processo foi anulado, a vítima ainda existe. Inclusive, infelizmente, ela está morta. Faleceu aos 28 anos, a gente não sabe por quê, mas o que a gente sabe é que ela teve depressão e tentou se suicidar, de acordo com o que o advogado dela relatou para o UOL. Quando que a gente vai começar a falar, pelo menos com algum respeito de que houve um crime, né? Porque isso tem aspas, inclusive dos envolvidos na época. Tem aspa no Jornal dos Esportes do Cuca, de 89, falando que ela subiu para o quarto disposta a fazer sexo com algum dos jogadores. Então, assim, que havia jogadores no quarto e que houve sexo com uma menina de 13 anos, isso me pareceu que ninguém ainda refutou. E eu não quero entrar no detalhe de falar sobre tribunal, sobre justiça, sobre elementos do processo. O processo foi de 30 anos atrás. Sabe o que eu queria, Barreto? Eu queria que a gente conseguisse conversar sobre o que a gente faz para isso nunca mais acontecer. O que a gente faz para que não existam mais vítimas no futebol e para que o futebol sirva de exemplo para a sociedade. Porque o futebol é uma ferramenta enorme. E a gente vê que, assim, a gente não consegue ver nenhum personagem do futebol conseguindo estabelecer esse diálogo com a gente. E houve até quem falou da parte técnica, como o caso do Mauro César lá na Jovem Pan. Toda aquela história que vai acompanhá-lo sempre, né?
Sempre alguém vai questionar a contratação do Cuca. Falando especificamente do técnico, eu acho que vai ser o Atlético mais, um jogo assim, mais doido possível. Porque o Atlético, naquele gramado sintético dele, já é um time que acelera jogo pra caramba, muita ligação direta, bola longa. Com o Cuca, então, nossa, já tinha Galo doido, vai ser Furacão doido, maluco, sei lá como é que vai ser o nome que vão dar, mas vai ser uma coisa mais ou menos assim. E muito curioso que o Atlético tem, né, segundo os colegas da imprensa lá do Paraná, o Atlético percebeu que o Osório não gostava muito do estilo. Mas, pô, o Osório, ele é aquilo ali mesmo. Que ele mexe muito no time, muda jogador de posição, perceberam só agora. Não sabiam quem estava contratando, aí é brincadeira, né? Mas, enfim, acho que vai ser um time competitivo e de um jogo ainda mais, assim, rápido, de aceleração de jogo, de muita bola longa, muita bola esticada. Acho que essa vai ser a tendência. E eu te pergunto, o Cuca, nesse caso todo, se posicionou mal? Na minha opinião, demais. Mas e na sua? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa e não esquece também do like no vídeo.